Episódio a cobrar. Para assisti-lo, continue no canal após a identificação. Depois do sinal, dê o seu like e deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário e a cidade de onde está assistindo. Ah, isso é importante, isso é legal, legal saber. Então sejam bem-vindos a eu ia falar o primeiro, mas agora eu não tenho certeza, a um episódio retrô do Sindicato dos Escritores, falando diretamente dos anos 90, indo para o comecinho dos anos 2000. Eu sou o João, o apresentador escolhido de hoje, e comigo tem o Tots, de uma ligação distante lá de Portugal. Nunca passei trote a cobrar. Eu acho que eu também não passei, né? Eu não era tão delinquente assim, né? Nesse último ano, pelo menos. Não havemos defesa, não há defesa. E no outro lado da ligação, que é uma ligação conjunta, temos Otávio, aqui pertinho de Joaçaba. DDD 49. DDD 49, isso aí. Eu sou um dos maiores fãs do 9090, uma das melhores ferramentas que já inventaram na história. Pra que você gastar com a sua ligação se a outra pessoa pode pagar por você? Não existe sinal de amor mais verdadeiro do que isso. Do que aceitar uma chamada. Do que aceitar uma chamada a cobrar, exatamente. E, como não poderia ser diferente, o tema do episódio de hoje é chamada a cobrar, né? Poderia ser diferente. Mas... Poderia ser diferente. Nós poderíamos ter feito uma introdução que não tem nada a ver com o episódio, de fato. O Tots parece um jogador de RPG. Cada frase do mestre, eu vou dar um jeito de contrariar a frase do mestre. Mas, segundo a própria proposta do desafio, inclusive, agora eu tenho uma minúcia nela que eu tiraria, até porque não foram todos os contos que seguiram exatamente isso. Que foi essa minúcia aí. A história começa com uma chamada a cobrar e ela é importante para o conto. Eu só tiraria a parte do começa. Eu não lembro de ter falado realmente começa, né? Aqui Veto. Já está mais um contrariando o mestre aí. Veto, pois eu mudei a estrutura do meu texto por conta desta minúcia. Não, brincadeira. Como quiser. Mas então, a única coisa que eu mudaria é começar, eu colocaria elencar, né? Ou citar e ter uma chamada a cobrar. E os devidos pontos bônus, que eu não mudaria nada, que é a pessoa atende e conhece a pessoa que está ligando, ou uma das pessoas não fala nada durante a ligação. E apesar não, né? Sendo só 2 pontos bônus, ambos foram contemplados nos nossos textos. Nenhum era particularmente difícil de fazer. Eu confesso que eu não olhei, eu nem lembrava os pontos bônus e não olhei e fiz e depois vi que eu tinha cumprido um deles. Porque na minha cabeça o que eu lembrava era que tinha 2 pontos bônus e parecia que se eu não fizesse um eu fazia o outro. Isso era o que eu lembrava. E pronto. Eu acho que a única maneira de mudar ali um ponto bônus e talvez ter um terceiro seria a pessoa atende e não conhece a pessoa que está ligando, né? Pois é, daí já era todas. Eu acho que já aconteceu comigo, na verdade. Eu acho que eu tenho vagas memórias disso. De eu atender uma ligação a cobrar e era alguém que eu não conhecia. Trote. O famoso trote. Normal. Mas também vai saber se aconteceu de fato. Muitos e muitos anos atrás. Mas eu acho que o primeiro texto a gente só vai ler talvez mês que vem, né, gente? Talvez quando sair esse episódio. Talvez. Depende é da data. Isso aí, pessoal. Nós vamos atrasar em mais de uma semana, tá? A postagem desse exercício, desse desafio. Se for ver, já tá aí. Por conta do título do primeiro mês. Sim, talvez esse episódio só seja publicado em agosto. Momento em que se concretizará alguma coisa aí, né? Então, talvez em agosto nós publiquemos esse episódio. Exato. Dito isso, vá lá, Tots. Talvez em agosto. Quando ele comprou o aparelho de telefone, pediu à senhora da loja qual deles tinha o toque mais baixo. Sabia que a esposa reclamaria do modelo feio, e que a cor não combinava nada com a estante, mas comprou mesmo assim. Pagou mais caro até. Mas, por mais baixo que fosse, qualquer toque de telefone é alto o suficiente para fazer alguém saltar da cama quando toca no meio da noite. Ele abriu os olhos. O cérebro ainda processava o despertar rude quando o telefone tocou uma segunda vez. Levantou-se, tentando não acordar a esposa, mas movendo-se rápido ao mesmo tempo. Ela resmungou e girou para o outro lado.
Uma vez com os pés no piso frio, correu de ciroulas até chegar na sala e alçou o telefone a tempo de abafar o novo tilintar. Antes de colocar o fone no ouvido, já ouviu a musiquinha da chamada a cobrar. O silêncio era tanto que até o som do pequeno alto-falante parecia propagar-se com facilidade pela casa muda. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Esperou que a pessoa dissesse o seu nome e de que cidade ligava, como orientava a gravação, mas não ouviu nada. Prestou atenção ao som e conseguiu perceber que alguém respirava próximo ao microfone. Alô? A outra pessoa permaneceu calada por alguns segundos, como se a voz dele demorasse para chegar do outro lado da linha. Quando ela respondeu, ele baixou a voz. Ah, oi. Tá. Não. Não sei. Talvez em agosto. Sim. Sim, mas é melhor em agosto. Tá bem. Tchau, tio Leandro. Outro pra você. Sim, também. Tchau. Colocou o telefone no gancho e voltou para a cama. Quando se deitou, a esposa virou-se para o seu lado e perguntou com uma voz sonolenta. Quem era? Tio Leandro, respondeu, sem saber se ela tinha os olhos abertos. O Leandro não é aquele que morreu no ano passado? Ela parecia mais acordada. Não, ele respondeu, ainda de costas, e forçou um bocejo. Aquele era o tio Leonardo. O tio Leandro você não conheceu, ele foi morar em Salvador já faz uns anos. Ah. Ela bocejou. E o que ele queria? O que que você acha? Ligando a cobrar, queria dinheiro, né? Hum. Agora uma curiosidade, eu fui pesquisar essa musiquinha, né, da chamada cobrar, eu fui pesquisar e encontrei uma reportagem que fizeram com o cara que compôs essa música. Olha só. E Eu não lembro da música, eu só lembro da fala gravada, sinceramente. Ah, tem o. Exatamente. Ah, é verdade. Quem tá ouvindo o episódio já ouviu a musiquinha. Mas, mas é engraçado, né? Porque essa música fica tão grudada na cabeça. E o cara. Ele conta, mas assim, não é uma história. A história não tem nada de especial. A história de como ele compôs ou de como foi escolhida a música, assim. É que ele trabalhava pra não sei que Telecom lá. Que era Pesquisei Hans Zimmer, pesquisei. É, Ramin Djawadi. Vários orquestras. mas ele disse que eu achei engraçado era que os amigos dele até hoje ligam pra ele a cobrar de zoeira só por causa da música. E, Brasileiro é uma espécie a ser estudada, né, cara? e que na época, dos anos 90, a música é de tipo 80 e pouco, assim, 80 e muito. Nossa. E na época ahn, tocava, tinha em média, a estatística era tipo 50 milhões de chamadas a cobrar por dia no Brasil. É muito 90-90, né, cara? Uhum. Não, Mas e, é pão duro mesmo, hein? só que aí tem aquele negócio que o Tots comentou no último episódio. Será que eram chamadas a cobrar ou toques a cobrar, né? Ou era só um Pois. toquezinho pra É. pessoa ligar de volta? Porque, se eu não me engano, tinha alguma coisa que chamada a cobrar era por minuto que você pagava, né? Alguma coisa assim, Era. né? Cada Tinha, minuto tinha, da ligação tinha um valor X. Mas também era, a ligação normal também era por tempo. Na verdade, tudo, né? Tudo era por minuto. Mas tu gastava mais. Por celular tu gastava mais créditos, né? Se eu não me engano. Ah, por celular, Ou pronto, por daí era outra celular, né? história. Mas ainda persevera a chamada a cobrar. Eu fiz o teste pra ouvir a Ah, é? musiquinha pra ter certeza do. Porque Estudo de campo que dizem, né? É que o Tots comentou aquilo da pessoa ter que se identificar. E eu não tinha memória disso. Não lembrava. E realmente a mensagem tá lá. Diga a cidade, seu nome e a cidade, de onde você está falando. Achei engraçado. Aproveitando, Tots, ainda não relacionado ao seu conto, mas tu chegou a verificar se aí em Portugal existe o equivalente da chamada a cobrar? Não, não, na verdade não. Eu não sei. Vamos ter que descobrir, vamos deixar também pro. Talvez nosso colega Nuno, ao ouvir o episódio, possa nos dizer se existe uma chamada a Existe cobrar uma em Portugal. musiquinha em Portugal. Né? E Sei. se é o 90-90, né? Pra nós é Não sei a se é, regra clara, né? No 90-90 antes do número. se é uma instituição brasileira ligar a cobrar ou não. Dito isso, essa tua ideia
ela veio de primeira? Foi a tua primeira ideia? Ou tu seguiu a risca a tua regra de não usar as primeiras ideias? De ser alguém que, preciso de dinheiro, então vou ligar a cobrar, obviamente, né? Ah, bom, não é sobre isso o conto, na Uhum, verdade. Mas eu já não lembro, porque no dia do desafio eu tinha pensado acho que em algumas coisas. Ahn, e depois eu lembro que a ideia que eu fiquei na cabeça foi essa. Ahn, mas não lembro assim, acho que não foi exatamente a primeira, mas também, uhum. tipo, não me delonguei muito nas Nas ideias, ideias. assim. Uhum. João, tem alguma pergunta primeiro? Não é mais uma pergunta, é mais um comentário. Como é sobre um pouquinho do fim do texto. A parte que a esposa pergunta, mas ele não é aquele teu tio que morreu e tal? E eu pensei, nossa, vai ser um daqueles textos. Mas aí depois eu pensei, não, o Tots não vai usar um clichêzão desses pra terminar o texto dele. Então, Ah, de eu tipo queria ser um saber. fantasma, uma coisa assim? Essa Eu queria ligação? saber se você colocou propositalmente Foi a isso ali. primeira ideia que veio na minha cabeça que ele era um fantasma, cara, alguma coisa assim, né? Pois é, Alguém mas daí morto. quando eu pensei, não, mas é o Tots, ele não vai usar um clichêzão desses pro fim do texto dele. Sim, sim. Então eu queria saber, você colocou exatamente como isca pra nós ali, basicamente. Exatamente, exatamente. Mas também é porque, pra mim, o texto ficou muito menos sutil do que eu gostaria que ficasse, mas aí não sei, por isso eu queria saber qual era, o que vocês acham que aconteceu. E isso era só uma distração, Uma essa brincadeira. essa ideia do morreu. É uma distração, mas ainda assim é uma pista do que realmente se passa aqui. Na verdade, ela é uma distração com fundamento, né? Porque lá no começo, e assim, é uma noção do senso comum, né? Ligação de madrugada, alguém morreu. Né? Ninguém vai ligar pra ninguém de madrugada, a não ser que seja pra falar, anunciar que é algum parente. Sim, Tem muita gente diz que é o tipo de ligação mais traumático que você pode receber, né? No meio da madrugada, que marca a pessoa, né? Mas aqui, assim, ao meu ver, o protagonista ali, ele tá evitando esse tio. Não digo necessariamente porque ele quer dinheiro, que ele explicitamente pediu dinheiro, mas ele tá evitando esse tio, e usou como justificativa o querer o dinheiro, né? Agora, se tu tem algum outro significado por trás desse, principalmente por você ter nomeado talvez em agosto, né? Ah, Se isso tem algum significado, porque é uma frase no meio de uma conversa unilateral para nós, né? eu não tinha pensado Até nessa possibilidade, o fato do é texto ou de que agosto ter uma significação importante na história. O plot twist é que ele é de fato um sobrinho dos famosos cantores Leandro e Leonardo. ah, Esse é o plot twist. mas antes do Tots explicar, né, elucidar aqui o porquê do talvez em agosto, eu queria fazer um comentário que eu achei muito engraçado quando ele começa falando ele dá essa minúcia do telefone que ele comprou e tal, né? E como isso na minha casa seria inaceitável comprar um telefone que não condiza com a cor dos móveis, de propósito, que desarmonize todo o hack, seria Estragar o Feng inaceitável. Shui da sala. E aí me denota que talvez esse casamento não vá tão bem, né? Porque o cara faz questão de pagar mais caro por um telefone que vai desarmonizar com o móvel de propósito. agora você está chegando mais perto, agora porque aqui a maior pista está nesse parágrafo. Nossa senhora. Então é divórcio, tá? Divórcio, com certeza. João, o que que você tirou desse texto? Afinal, Eu talvez não. confesso que eu me encontro meio aturdido até porque eu não tinha parado pra pensar, nossa, deve ter todo ele tá usando esses subterfúgios pra colocar algo mais oculto atrás. Eu não tinha pensado em nada disso, admito. Agora fica um Pra pouco mim, mais pra mim elucidado. você tinha feito só um texto, aspas, não, eu não vou dizer engraçadinho, né, mas tipo, com um finalzinho assim, pra fugir, Não. né, do lugar comum que era, ele estava morto o tempo todo, ou alguma coisa assim. Sim, eu quis Hum. aproveitar a ideia de não ter a segunda voz, né, a voz do outro lado da linha, para usar o narrador não confiável, nesse caso, o Ah, narrador e o personagem mais confiável, porque o narrador talvez até Hum. seja um pouco confiável. Tá, mas agora tem agora, João, narrador mancomunado com o você personagem. deixa, você deixa uma segunda dica aqui no final, no finalzinho, né? Ou forçou um bocejo, né?
pra disfarçar, tanto pra disfarçar que ele não quer falar sobre aquilo, como pra quando a pessoa tá mentindo, né? Então, então é uma amante, Tots? Temos uma amante do outro lado da linha? Pem, 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 pem. Tão sutil! Pô, olha o diálogo. Você acha que ele ia falar assim com o tio? O tio pedindo dinheiro? Não parece que tem alguém pedindo dinheiro do outro lado da linha, né? Nesse diálogo. É. Senhoras e senhores, esse conto tomou rumos jamais esperados antes. Não, mas agora vendo tá bem sacado, né? Não, eu acho que tá menos explícito do que o Tots pensa que tá, na Ok, verdade. ok. Pois é, porque agora o Todd tinha comentado, nossa, ele só não tá tão sutil o texto. Eu pensei, tá, mas o que ele quis dizer com isso? A hora que você comentou, eu pensei. Que, tipo, eu ia perguntar sutil como, mas já tava falando uma coisa e não falei nada. Né? Não, é que possivelmente o tio Leandro morreu mesmo, tá? Não, Possivelmente o tio Leandro é o que morreu mesmo. o tio. Peraí, que eu até me confundi agora no Leandro e Leonardo. O tio Leandro. Não, O o tio, Leandro tio é o que ele Leandro. diz. O tio Leandro não existe, né? Ele existe, é o tio Aham. Leonardo. E aí ele E inventou. de fato morreu, Ele que ela inventou. conhece, Exato. aparentemente. Exatamente. Tipo, de fato morreu, né? Daí ele dá Inventou, né? dá uma inventada. Inventou um tio na hora. Inventou. Aliás, devia ter colocado, em vez de colocar Bahia, devia ter colocado Guarujá, só pra colocar uma coisa mais. Ah, mais uma pista está no tio Leandro, você não conheceu. Não conheceu, exato, é. Ainda. Ainda, mas há de conhecer, né? Se houver uma continuação dessa história, há de conhecer. Talvez Ah, em agosto. mas Boa. eu tava imaginando. Eu tava querendo antes sobre o começo, porque ele querer comprar um telefone que não faz tanto barulho, né? É uma coisa meio Uhum. suspeita, tipo, e ainda assim, que sabe que a mulher não vai Mas gostar. foi um bom narrador não confiável no sentido de enganar, porque você confia em todo narrador até que se prove o contrário, né? Então ele falar ou do toque não chamar tanta atenção, a minha primeira impressão foi pelo telefone ser de outra cor e pela esposa não ficar prestando tanta atenção nesse fato, né? É que quando a Já história que eles é iam se irritar. contada, quando a história é contada em terceira pessoa, pra mim o narrador já parece mais confiável, né? Obviamente. Então já é uma pista. Mas como aqui não é o caso. E Como eu disse, é um aqui, narrador mancomunado é um narrador com o omisso, personagem. né? Ele só omite algumas coisas. Ele não chega a mentir, porque ele coloca ali os detalhes que estão ali, né? Mas ele só não conta a outra parte da história. Ele é meio que tipo um narrador sem julgamento, ele é cru, ele coloca, vamos dizer, coloca, aconteceu assim, ele falou Narrador no não telefone. tolkieniano. Ele coloca como aconteceu, mas ele não te dá, tipo, forçou um bocejo buscando disfarçar o que Ah, realmente acontecia. porque aí seria um narrador É um narrador que não mastiga, expositivo. né, o texto pra você. Narrador Começou a spoiler. suar frio. É um narrador spoiler. Mas sim, pra daí responder a pergunta lá do começo, a ideia era isso, era tipo, alguém que tem uma amante e tenta esconder, e a amante liga, né, no meio da. A cobrar, A ainda cobrar, por cima. sei lá, tá num orelhão ali, coitado, em algum lugar. Mais engraçado seria se desse o detalhe que quem paga a conta do telefone é a esposa no fim do dia ainda. Eu podia ter acrescentado em algum momento. Não. Concordaram em dividir as despesas, a esposa fica com isso, ele com aquilo. Mas ela também. E aqui, eu acho que isso também, depois que se percebe que é sobre isso, dá pra ver que ela também já tá ligada no negócio, né? Porque ela ficou ali Uhum, mais acordada e Hum, acaba já com. Ok. uhum. termina com Né? hum, um. Uma das respostas mais utilizadas quando. Então tá. Vai falando. Mais passivas agressivas, né, das É, respostas. mas legal ter essa sacada aqui, eu não tive essa sacada além Olha do. só, olha só a lore que nós exploramos nos contos aqui. Mas tá bem. Tá bem. Tá um conto bem temperado. Aham. As dicas estão bem escondidas, né? Sim, porque Porque é. tem coisas que é tipo, ok, ele tenta levantar sem ser ouvido. Ok, pode ser que ele esteja sendo só querido e não quer que ela acorde, né? Mas também é porque não quer que ela escute a conversa, né? É dúbio, né? É O sempre. famoso sim e não, né? Mas achei legal, assim, agora. Me senti bem Sherlock Holmes agora.
pegando as pistas de um caso e juntando. Mas achei legal que você deixa, tipo assim, a dica mesmo tá só em dois momentos, né? O forçar um bocejo e o pagar mais caro pelo telefone, né? Eu não me atentei tanto no forçar o bocejo. Eu pensei, Não, então, foi só porque eu bati o olho agora de novo, né? Tipo, não, ele respondeu ainda de costas e forçou um bocejo, né? É muito diferente de você dizer, bocejou pelo cansaço, né? Por ser no meio da madrugada. Mas quando é de madrugada e a pessoa tá explicitamente forçando o bocejo no meio de uma conversa, meu amigo, é isso aí. Tem mentira aí no meio, meu amigo. Tem mentira. Mas e achei engraçado que a esposa em si você não colocou que ela forçou um bocejo, ela bocejou genuinamente, né? Então tem esse negócio de como cada um tá agindo um contra o outro ali, né? No caso é muito mais o marido contra a esposa, né? Sim, ela tá virada pra ele, né? É Uhum. uma postura, ela tá numa postura mais honesta e de confrontar, né? Enquanto ele que tá se, Uhum. se escondendo Ele que tá se escondendo, e fingindo. exatamente. a questão dele forçar o bocejo agora me faz pensar que ele já tinha ficado acordado esperando a ligação também. Não sei se o Tots quis explicar isso. Não, por acaso não tinha pensado nisso. Tinha pensado mesmo nele acordar. Eu acho que aí não, ele não. Porque diz que ali o cérebro ainda processava o despertar rude, né? Quando o telefone tocou uma segunda vez. Ele foi pego tão de surpresa quanto, né? Então a amante Essas, realmente tava com muita saudade dele, ou algo do tipo, porque, porra, no meio da madrugada. essas coisas que o cara. Porque eu acho que se ele fosse esperar a ligação, provavelmente ele ficaria perto do telefone ou combinaria com ela pra ligar quando a esposa não tá em casa, ou alguma coisa assim, né? Estaria acordado, provavelmente. Eu É, acho que ele teria acordado na sala assistindo alguma coisa com o telefone do lado, sabe? Colado ali. Que tem. é pra não dar chance. Mas é isso aí, em agosto saberemos o que. Então mais uma pergunta, já que em agosto saberemos. Essa história por acaso se passa em julho? Ah, não sei se passa antes de agosto, foi só o que eu pensei. A impressão que eu tive é quando você ainda tá falando no sentido de ser um tio pedindo dinheiro, né? Ah, Quando você fala talvez em agosto, pra mim é como se a história se passasse em janeiro, por exemplo, sabe? Tipo, Ah, jogando bem pra frente, jogando bem pra frente. Não, não. É para daqui uns tempos. Mas também vale pro caso da amante, né? Tipo, se ali eles estão tendo uma conversa, tipo, quando é que ele vai se divorciar, ah, Hum, efetivamente? Ele pode ser. fala, não, agora, tipo, agora não. Não sei quando, talvez em agosto. Que é a eterna promessa do cara que ah. tem duas mulheres, né? Por acaso aqui eu tava pensando mais em quando que a gente vai se ver. E daí, tipo, o primeiro não seria tipo, ok, dá pra gente se ver semana que vem? Não. E na outra? Não sei. Então quando? Talvez em agosto, sabe? Foi Agosto. mais isso que eu tinha Que é pensado. daqui a 3 semanas. É tipo isso. Mas daí se a próxima seria tipo, mas você não sente saudades? Sim. Sim, Então, por exato. que não semana que vem? Sim, Ela mas tá é aí melhor em perto? agosto. Sim. Ai, ai. Que coisa. Que coisa, né? E aqui nós temos tem que fazer um bingo dos personagens com amantes do Tots já. Já temos aí alguns. Já temos aí alguns. Eu Eu me lembro escrevo bem sobre do velhinhas Jota. de cafés ou teatro sobre amantes e qual que é a temática do Otávio? A minha é o narrador que explica demais. Ah, Essa é a temática. a temática Ah, secreta. a do Tots, a única que eu lembro. Mas eu lembro que teve mais de um. Eu lembro de um que eu não lembro agora ao certo se era uma cena que eles estavam praticando. Acho que tinha esse. Sim, exato. Do casal que se encontrava, mas teve um também de um que se encontrava com alguma amiga anos depois, né? Tinha um de um diário, né? Que ele escrevia um diário, alguma coisa assim, sobre Isso, uma isso. Ele se encontrou com uma colega da amiga do faculdade. passado. E daí Sim, se sim. namoraram, né? É verdade. Então temos uma fileira do bingo aqui, ó. Três. 3, já fechou. A trilogia, né? Amantes. É. Ai, ai. E você gostou do seu conto chamado A Cobrar, Tots? Sim, gostei, eu gostei talvez mais do título do que do conto. Eu achei que ficou bom.
Eu só. Eu escrevi ele assim, bem. Muito mais em cima da hora do que eu costumo e não cheguei a rever Uhum, nada assim. Então, só acho que talvez faria isso. uhum. Mas pra proposta, eu acho que ficou ok, assim, também é uma coisa que não daria pra esticar muito. O título que deu origem a se inserir na história ou foi o oposto? Foi o oposto, eu terminei a história e daí pensei qual vai ser o título, e daí como a frase estava ali. Porque eu também gosto de fazer isso, usar o título como pista, assim, é bom. Porque às vezes a Uhum, é legal. pessoa. Às vezes a pessoa não para pra pensar, porque quando ela lê o texto pela primeira vez, Eu ela não gosto de sabe. títulos ambíguos, eu gosto de títulos ambíguos. Uhum, Quando você vê o texto, o título pela primeira vez, você ainda não sabe sobre o que que é o conto, e depois que você uhum. leu, às vezes você fica meio confuso. Voltar pro título, às vezes te dá uma direção. Especialmente títulos capciosos. Muito que bem, muito que bom. Temos nossa primeira chamada a cobrar, então? Temos. Senhora, quanto é que custou essa Então, chamada, hein? essa, Talvez uns a leitura foi 20 um minuto, minutos, 25 um minutos. minuto. É, se foi ela inteira, Ah, aí não. a fatura vai vir alta. É, no fim desse episódio, nós faremos a conversão do tempo desse episódio em chamadas a cobrar. Pode deixar, pode deixar. Tem que ver se é de outro Na DDD, Preparem os né? bolsos, então. Preparem os Então, seus cartões digitais. Prepare o Pix. Pra cobrança. a Claro. cobrança. Cobrança vem aí. Então vamos à próxima? Senhor. Cobrança. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. A casa está em chamas, respondi, após ignorar as instruções da voz eletrônica, como de costume. Se era uma chamada a cobrar, o outro lado da linha já sabia quem estava ligando. Só existia um filho cara de pau suficiente para tanto. É sério dessa vez, afirmei com menos ênfase do que imaginava. Mais um pouco chega na sala e aí. E aí acabava tudo outra vez. O silêncio me fez lembrar que era úmido demais para que qualquer coisa pegasse fogo. Mas é verdade. O cheiro de fumaça tá vindo da cozinha. E não é só o cheiro. Eu vi o fogo engolindo tudo. E então já não estava mais claro se havia de fato uma cozinha para ser incendiada. Mesmo que seja uma pegadinha, se poderia ao menos fingir preocupação. Ou desligar na minha cara de uma vez. Sabia a resposta. Ou melhor, a falta de uma. Ainda estava na linha. O respiro superior. De quem quer dizer que está ali, mas escolheu não falar. Vai ser assim então. Aquilo era a hora para a ligação. Depois de tanto tempo sem pregar os olhos, eu já não tinha mais noção de quando tudo estava acontecendo. Escuta, bom, não é como se você fosse falar. Mas enfim, tem muita coisa que tá que nem a casa, sabe? E não me refiro a estar velha e caindo aos pedaços, mas pegando fogo, virando cinzas em questão de segundos. Muita coisa mesmo. Sentei no sofá ao lembrar que o telefone era sem fio, uma pequena modernidade no meio daquele lugar com cara de passado. A Sabrina foi embora mês passado. Falou que não aguentava mais. Na hora eu achei que ela falava do lugar, mas, como você deve ter imaginado, ela estava falando de mim. Você sempre pensa o pior, então não deve ser surpresa. Mas aquilo me queimou pra cacete. Quero ir pro quarto, mas não tenho coragem de passar pela cozinha que podia ou não estar lá. Não aguentaria a vergonha de ter me enganado. Diferente do incêndio daqui, eu acho que isso com a Sabrina podia ter sido evitado, sabe? Eu podia ter sido menos teimoso. Podia ter sido menos aquilo que você criou. Tenho minha primeira resposta com uma tosse tão seca que minha garganta doeu. Não sei se ele estava com muita vontade de tossir ou se emendou uma risada com a tosse. Me incentivou a continuar. O carro também se foi. Deu perda total. Eu não sabia que estava dirigindo até a hora que o acidente aconteceu. Não deu nada em mim. Uma cicatriz de leva na testa. Eu sei. Uma vergonha até para se acidentar. Mas aquilo podia ter sido evitado. Eu podia ter mais decência comigo mesmo e não bebido antes. Eu podia ser melhor que você. O cheiro de queimado começava a encher meus pulmões e eu não conseguia tossir. Continuar falando aliviava, mas o assunto não ia pra frente. Eu podia ter feito tudo diferente, menos isso. Isso não tenho como mudar. Isso já fugiu do meu controle, já foi, é passado agora. A casa já era, incendiou e se foi contigo. Não vai dar pra acabar essa conversa como eu quero. Sinto muito por isso.
O telefone caiu da minha mão e eu nunca sei se o outro lado da linha desligou antes ou depois do aparelho se encontrar com o chão. O baque acontece sem som, no mesmo instante em que a fumaça sufoca com força. Não sei dizer ao certo o que ocorreu a seguir, pois já não distingo a ilusão da realidade. Pode-se dizer que acordei de uma lembrança cada vez menos clara. Tão grande é o incêndio ao meu redor que não sei mais qual parte dele deixei nas memórias e qual parte anda comigo pra onde quer que eu vá. Eu não sei aqui se o personagem é o mais confiável ou se ele é só meio maluco, assim. Porque eu fiquei. O pensamento que tem entre os diálogos, eu no começo achava que era outra pessoa. E depois, no fim, fica mais parecendo que é ele. Eu não sei se por acaso alterna, mas acho que no fim é tudo ele. É tudo ele. E o que me dá a entender no final é que se é uma pessoa que teve algum trauma forte, assim, e ficou meio traumatizado com isso e ainda tá meio lesado, mas só por causa dessa parte da ilusão da realidade, assim, né? Antes, até ali só parecia mais alguém passando por um momento, assim, difícil. Mas ainda assim, não sei se tenho certeza do que aconteceu pra quem ele tá ligando, assim, porque a princípio parece que é pra alguém, uma relação, mas depois ele fala na terceira pessoa, dessa pessoa da relação. Então, a não ser que ele esteja falando direto com a pessoa e falando pra ela na terceira pessoa dela, eu não sei quem é a pessoa do outro lado da linha. Também não sei se é suposto. Ao final do texto, eu presumi que seria o pai do personagem. É o pai do personagem. É um bom palpite. Na realidade, Por causa do filho, sim. que ele fala ali no começo, né? O único filho que teria cara de pau pra ligar a cobrar. E depois se refere ao interlocutor como masculino, né? Sim. E também sim. tem não sei o que você criou e tudo mais. Então, tem várias pistas aí. É verdade, verdade. Então, esse conto, o rascunho dele tem 3 linhas de uma mensagem do WhatsApp aqui. Eu acordei numa noite de um sonho. E esse sonho é esse conto. Que é: sonho casa dos pais pegando fogo, liga a cobrar, outro lado da linha fica em silêncio. É só isso. Essas são as 3 linhas guias desse. Otávio conto. tá cheatando pro desafio aí, tá Mas sonhando com as respostas. essa não foi a minha primeira ideia, cara. Mas, não sei, na hora que eu acordei, foi tão, assim, esquisito. Esquisito porque tava sonhando com algo que o João tinha proposto de desafio. Começa por aí. Esquisito porque a sensação do sonho foi esquisita, sabe? Foi sensação como de um pesadelo, por acaso? Não, foi esquisito. Foi esquisito. Foi aquele sonho que você leva um baque pra entender que você tá acordado, saca? Apesar de tudo que tá acontecendo ser surreal. A casa pegando fogo e a pessoa no telefone. E eu pensei, tá, vou anotar isso aqui. Anotei e voltei a dormir imediatamente. E aí, depois acabei escrevendo esse conto. Quando, de fato, eu comecei a escrever, eu quis colocar algumas outras coisas um pouco mais relacionadas com o título. O título veio antes de eu escrever, no caso. A ideia de ser alguém que está se cobrando muito por coisas do passado. E aí também ligar com a chamada a cobrar, né? Mas é um personagem que se cobra muito por várias coisas que aconteceram. Não deixo claro se é como o Tots falou, se a pessoa tá ficando maluca, se é um sonho, se é um devaneio, se é uma lembrança, né? Mas eu quis brincar com essa ideia da memória. Principalmente, tipo, cada pensamento dele meio que contradiz o que tá acontecendo. Por exemplo, a casa tá pegando fogo, mas ele lembra que tava muito úmido para poder pegar fogo alguma coisa. E aí depois ele lembra que o telefone não tem fio, então ele pode andar pela casa. Ele já não sabe se existia uma cozinha ou não. Então, brincar com essa ideia de, tipo, a pessoa tem um problema, tem um trauma, tem uma lembrança profunda naquilo, mas ela ou evita pensar tanto naquilo, ou aquilo chocou tanto ela que agora as coisas já não são mais claras. Você já não tem mais certeza, né? E essa era a ideia, tipo, o João sugeriu que é um pai. Quando eu pensei também, pensei mais na figura de um pai, mas eu não quis deixar, ele deixa explícito sendo um filho, né?
mas pode ser qualquer outra figura do outro lado da linha. Pode ser até a mãe. Pode ser que ele trate a mãe como se fosse um pai, né? Quis colocar que é uma figura com laço familiar, né? E que a pessoa, além desse trauma de ter perdido a pessoa que está do outro lado da linha, possivelmente para um incêndio, né? Ele trata tudo na vida dele como se tivesse sido engolido pelo fogo, né? O relacionamento e tal. Até depois que eu terminei de escrever, eu lembrei de uma coisa que o Tots já fez. E me deixou com uma sensação similar, que é o Ship Dreams. Que é, Também que a lembrei quando ideia ele... a parte do carro, né? A parte do carro, Aham. principalmente. Depois eu olhei e pensei, cara, isso tá parecido com o que o Tots escreveu no Chip Dreams. Pra quem não sabe, aqui, um lore do sindicato, pré-sindicato, Chip Dreams é um jogo que o Tots fez pra celular. Tá disponível gratuitamente pra baixar, Link no inclusive. post! Link no post. E ele tem essa ideia. Ele é bem mais explícito por ser um sonho, né? Mas é um sonho que o personagem vai relembrando coisas que aconteceram e que ele se culpa, né, bastante sobre isso, conforme você avança na história. Essa questão que você fala da cobrança do personagem se cobrar tanto, eu interpretei o texto como ele... dá pra ver, né, que ele sente muita culpa, muito remorso, assim, mas eu interpretei essa conversa unilateral mais como ele cobrando da pessoa do outro lado, sabe? Tipo, nossa, eu podia ter sido melhor do que você, tipo, sabe? Colocou muito da culpa de como ele é na pessoa que tá do outro lado. Eu interpretei mais. Também tem isso, e isso é legal você ter falado disso, porque quando eu escrevi, a cobrança maior é como acabou essa última conversa, né? Que ele fala ali que ele não tem como mudar isso. Isso é algo que ele não tem como mudar, né? Então, além dele se cobrar ali quando ele se acidentou do carro, de poder ser melhor que outra pessoa e tal, ele também se cobra pela maneira em que ele encerrou as relações com essa pessoa, né? Então, que é algo, assim, principalmente em relações conturbadas, é bem comum, né? Ainda mais Então, se forem familiares, né? ainda mais se forem familiares. Mas eu tenho uma pergunta definitiva ao autor confiável, né? Eu quero acreditar. A casa tá pegando fogo mesmo ou não? Não existe resposta pra isso. Tá, tá, tá. Qual casa não está pegando fogo, né? Touché. Ou vou falar que nem o Tots, não é sobre isso o conto. Não é só isso. Mas eu tava tentando pensar, né, nisso da confusão mental do personagem e tal. E como é difícil colocar isso no texto, né? E tava pensando em que formas se poderia usar, ou que recursos poderia usar para incorporar isso mais na forma do texto. E lembrei que no final teve um lugar ali que eu comentei que tinha mudado o tempo verbal. E eu me perguntei se era de propósito, porque logo depois tem aquela parte que ele fala do sonho, imaginação. E daí eu pensei, será que o Otávio tá trocando o tempo verbal e tal? E daí eu voltei pra olhar e não encontrei mais nada, assim, daí era só naquele ponto. Mas acho que talvez pudesse funcionar, porque tem essa loucura temporal, né? A casa tá pegando fogo, não tá, né? É a casa de Schrödinger, ela tá pegando fogo e não tá ao mesmo tempo. É, então, eu acho que talvez mexer com isso pudesse funcionar nessa loucura aqui. Tipo, se a ligação tá num tempo verbal e a lembrança dele tá em outro, né? Tem outro, né? Como se, É uma boa. como se o cérebro dele tivesse em dois lugares ao mesmo tempo, assim, né? Em duas realidades. Uma parte tá na realidade, outra parte tá na memória ou no sonho. O que eu acho que dá pra funcionar mudando o tempo verbal é uma palavra atrás da outra quase, em alguns momentos, sabe? Tipo, doía. Tipo, ele se corrigindo, né? Se aquela sensação ainda doía, se ela doeu, que pode, como tu falou, né? Pode ajudar nessa confusão. É difícil pra caramba, sabe? É difícil porque é um conto Porque você curto. tem que deixar o texto coeso ainda, né? Com isso. E eu fiquei pensando, agora que o Tots falou, um outro texto que eu lembro, só que daí é um romance, é A Extinção das Abelhas. Faz isso com o gato da protagonista, né? Que durante boa parte do texto você acha que o gato tá ali, ela descreve como se o gato se escondesse dela, né?
mas depois de um tempo tu percebe que o gato, na verdade, já morreu há muito tempo, né? Até no A final, né? Ela leva um baque disso. Uma a amiga. personagem tá. Só fica explícito mesmo que o gato morreu quando é no ponto de vista de outra pessoa que vê ela abraçada com um gato morto, né? Ali no final do texto. Mas em vários momentos, principalmente no começo, né, tu ainda tem a esperança que esse gato esteja vivo porque ele tá só se escondendo. E ela vai descrevendo, tipo, via o gato no canto do sofá, via o gato se enfiando ali no meio das coisas, né? Eu acho que a maioria das vezes que eu vi isso, em romances, pelo menos, eu não gostei da Uhum, mistura. Eu lembro que o primeiro que eu vi foi na Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E lá me pareceu, foi um choque tão grande quando aconteceu aquilo que parecia que tinha sido um erro do autor, assim, mas uhum, provavelmente, eu sempre, 99% de certeza que não, né? Eu acho que muito difícil uma coisa chegar assim à publicação. Mas agora eu já não lembro também como é que era o capítulo. É, e, e depois tem algumas estruturas que são no Normal People, esqueci o nome da autora agora, que tem série, mas A é Sally baseado no livro. Rooney, não é? Alguma Acho que coisa é isso, Rooney, acho não que é é? Sally Rooney, é. Ela faz isso no Normal People. E eu lembro que também no começo me causou um pouco de estranheza, mas lá é muito simples, a fórmula, que é os capítulos são basicamente alternados e os capítulos no passado estão no passado e os capítulos do presente estão escritos no presente. No presente. Então alterna Ok. bem simples assim. Ah, Uhum, mas eu acho que num conto principalmente dá pra fazer isso ficar mais interessante, não ser uma coisa tão quadradinha uhum, assim, né? uhum. Ah, Eu gostei da tua sugestão. Aqui o que eu consegui trabalhar dentro das minhas capacidades de escrita foi a ideia de do personagem ir lembrando as coisas aos poucos ou esquecendo, né? Não tendo essa certeza, né? Mas é um conto que, pra mim, eu quis ir mais pro lado da sensação que ele deixa do que o que ele quer dizer de fato, sabe? O que tudo aquilo significa. Se, como o João pediu, se a casa tá pegando fogo de fato, quem tá do outro lado da linha, é muito mais sobre a sensação, porque foi isso que me motivou a escrever ele. A sensação de um sonho bizarro que eu tive e anotei em 3 linhas ali. eu gostei muito da frase que ele diz, mas aquilo me queimou pra cacete. Porque eu achei que essa. Primeiro, que é uma frase muito. Parece mesmo um diálogo, acho que Muito real, é um né? dos Uhum, melhores trechos de diálogo aqui do conto. E funciona muito bem. Isso aqui é o exemplo de como juntar a forma com o o tema do tema, né? conto, né? Porque ele fica falando Uhum, lá da casa queimada e tal, e pá, aquilo me queimou pra cacete. E acho que aqui começa a dar um pouco essa dimensão do que tá lá dentro da cabeça dele escondido, né? Do inconsciente, juntando com o que ele tá botando pra fora, né? uhum. Ah, que bom. Fico feliz que você tenha gostado. Curiosamente, essa não foi a minha primeira ideia. Conscientemente, eu tive uma outra ideia pro conto. Só que ficou muito naquilo. Eu tive a ideia, eu não tive a história. Quem sabe algum dia eu tenho a história. Mas a primeira ideia era brincar com essa ideia de chamada a cobrar e foi inspirada por também um comentário que o Tots fez. Acho que foi na gravação do último episódio, quando o João falou qual era o desafio. O Tots falou: pô, achar uma pintura disso vai ser difícil, né? Porque, pô, como é que tu simboliza uma chamada a cobrar? E eu pensei em uma chamada a cobrar medieval, sabe? Ô, louco. Um, eu tinha pensado na ideia de um mensageiro que chega para um rei e fala, ó, tenho aqui uma mensagem, mas para liberá-la você precisa pagar, Pagar a assim, alguma taxa. coisa. Ah, Ia mais pro lado da comédia, que é mais o campo de expertise do Tots também, inclusive, mas eu fiquei pensando, pá, seria legal, mas eu não tinha bem uma história para desenvolver disso e para onde ela iria. Aí, como essa surgiu no meio do caminho e me impactou mais, acabei indo com essa. olha, por acaso é uma boa ideia. Mas isso existe, provavelmente existia no passado também, mas existe. Você pode mandar uma coisa por correio a cobrar, né? E Sim, a pessoa tem sim. que pagar. Mas agora, quando você falou de Idade Média, eu primeiro pensei em magia. Então eu pensei, tipo, sei lá, numa bruxa, uma comunicação assim É boa também. mental ou por magia. Videntes. Videntes. Videntes, exatamente, pensei nisso, vidente ou bruxa. Cara, Olha, essa pessoa Shrek faz
de coisa, sabe? Tipo, eu tô aqui, consegui encontrar aqui o teu marido que morreu e ele quer falar contigo, ele tem uma coisa muito importante pra te dizer, mas tem que pagar R$ 100, senão, Ele precisa de R$ 100. se não pagar aqui, não vai, o sinal tá ruim, velho. Olha, tem certas religiões que fazem esse tipo de coisa. Só queria As comentar conexões com o isso. véu estão muito frágeis, né? Não chega a ser tão ficção isso aí. Precisa de uma correntinha de ouro aqui pra estabelecer a ligação, a conectividade do ouro. O ouro é Ouro é uma um bom material. condutor, Exato. sabe disso? As únicas, como eu comentei, as únicas que eu lembro que fazem isso da cultura pop é o Shrek, faz esse tipo de piada de misturar o moderno com a fantasia, né? E eu lembro também do Asterix e Obelix também faz esse tipo de piada. Não faz Fazem não tão explicitamente com a chamada a cobrar, mas eles fazem piadas misturando coisas modernas com o que acontecia na Galha antiga. Galha. É. Mas é uma ideia, fica aí uma ideia para um próximo chamado a cobrar, quem sabe um originais aí mais pra frente. Boa. É isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Tem um comentário, ao terminar de ler o texto, apesar da meio bad vibes que fica, né? Assim, eu não pude deixar de ver aquele memezinho do cachorro tomando café, pensando... É uma boa também. Só que em vez do café, ele tá com o telefone, assim. Inclusive, esse é um dos meus, se não o meu meme favorito, assim, da vida, assim. Acho que muito bom, assim. representa muito várias situações. Ai. Muito que bom, então. Mas é isso aí. Temos, então, mais uma chamada a cobrar? Temos mais uma chamada e mais um incêndio, aparentemente. Um incêndio a cobrar agora. Incêndio a cobrar. Tá, R$2 ou um incêndio misterioso? Então, depois desse incêndio, acho que só águas, né? Pra acalmar a situação. Mas não águas quaisquer. Não, Águas de março. Águas específicas. Vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar no tempo. Então, João. Águas de março. Vicente tinha um amigo na infância, Miguel. Eram unha e carne, irmãos de sangue, como diziam. Partilharam joelhos ralados, brigas dentro e fora da escola, e foram um o ombro amigo do outro para cada decepção amorosa. Estudaram juntos desde o primário, mas sabiam que podiam se separar quando chegassem na vida acadêmica. Por isso, quando se aproximou o momento da despedida, forjaram um pacto que honrariam sem questionar, sempre que um ou outro sentisse saudade. Era pleno sábado à tarde. Vicente se encontrava sentado no sofá, quase dormindo. Varara a noite a fim de terminar o trabalho da faculdade que, como de costume, havia deixado para o último minuto. Os colegas da República estavam enchendo a cara em alguma festa por aí e ele só queria saber de descansar. Quando seu celular tocou em cima da mesa e ele se levantou para atender. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ele apenas suspirou no aguardo, até ouvir uma voz familiar. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, É um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, Edra, in, inho, esto, oco, oco, inho, aco, hidro, ida, ou, oiti, horte, aço. zou. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Quando pararam de cantar, Vicente escancarava um sorriso. E aí, meu velho, como é que anda por aí? Miguel perguntou. Vicente respirou fundo, sentou no sofá, dessa vez muito mais aliviado, e disse. Melhor agora, mano. Que bom que tu ligou. Eu tava precisando. Fofos! É, o João anda nessa vibe de contos fofos. É isso. Fofos! Ah, Ai. O João, pra mim, esse conto pra mim é aquela vibe. Tem um meme muito bom que é as duas princesas do Mario, sabe? A Peach e a Rosalina se beijando, e daí escrito embaixo, amizade.
Eu achei que você ia falar da Daisy. Não lembro se é a Daisy, mas enfim. A Daisy é a laranjada, a Rosalina é a do Galaxy. Mas Que é meio que uma tristeza também, então né? é a Uma Daisy fada, e a Peach se beijando e daí escrito embaixo amizade. Ai. Mas explica E aí, aí para as João? pessoas que não viram o vídeo, ou que ainda não viram no vídeo, que vai estar na descrição, a origem da então, ideia. esse é um conto que não foi minha ideia original. Eu tive muitas ideias, assim, pipocando, mas não teve nenhuma que na minha cabeça, eu consegui desenvolver pra dar uma história legal. Eu tinha pensado, primeiramente, em fazer uma história com o ponto bônus da chamada da outra pessoa não falar nada, né? A pessoa que tá do outro lado da ligação. E daí o protagonista que atende fica tentando adivinhar. É você, Cláudia? Poxa, me desculpa por aquilo e tal, como se a pessoa tivesse com muita culpa, daí pensando quem que poderia estar ligando para ela, né? Cobrando numa chamada, cobrar. Que agora, curiosamente, ficaria numa temática parecida com a do Otávio. Mas acabei não indo por essa ideia. E daí me veio essa ideia de fazer dois amigos conversando, assim, que não se falavam há muito tempo. E pô, eu não lembro se foi por coincidência que me veio essa questão do Águas de Março é meio que um meme que eu conversei com o pessoal antes, que era uma vinheta do Adult Swim, do Laboratório Submarino, acho que é 2021, o nome do desenho? Não lembro a data, mas é Laboratório Submarino 2000 e alguma coisa. E tem a cena de um episódio que era usado como vinheta na época do Adult Swim. E eles, de fato, né, no episódio original, que é em inglês e tudo mais, eles cantam. E em vez de eles cantarem, eles colocam a música... Águas de Março. Águas de Março, na hora que eles estão cantando. Então, até uma cena bem legal, porque... O Toss não conhece? Não, eu vi, mas isso é do episódio mesmo? Eu achei que tinham feito É do episódio Eu mesmo, achei que é do tinham feito episódio mesmo. montagem com o episódio. A primeira vez que eu vi também, até que eu percebi, Que? poxa, isso tem um episódio, cara. Então a piada ao final daquilo fica muito melhor, né? Que ele É. fala Sim, a piada... espanhol excelente em português. É uma mulher e um cara cantando, e daí ele fala, poxa, fulano, acho que é Débora o nome dela. O seu espanhol tá muito bom. E ela, Marco, isso era português. E daí eu não lembro se eu por coincidência tropecei nesse meme ontem, ou se me veio na cabeça e tal. Eu pensei, poxa, eles meio que... Né, como eu fiz aquela ideia ali do pacto e tudo mais, eles... E se eles cantassem juntos, sei lá, alguma coisa assim, pra, tipo, um animar outro? E me veio na cabeça aquela música, acho que foi assim mesmo, não vi na internet sem querer. Me veio na cabeça, e eu lembrei da vinheta e falei, porra, é isso, eu tenho que colocar isso no texto. Isso até faz uma alusão, né, ao nosso episódio musical muito, muito, muito antigo, que o episódio cantante, né, que a gente chamou. Que cada um trazia uma música que tinha que ter uma parte cantada e tal, que foi difícil, mas foi bem divertido. Então, Não que essa vez tenha sido fácil. Então aquele episódio serviu de inspiração. Até pensei, puta merda, eles vão me fuder no próximo episódio deles, que eu tiver que narrar, que eu tiver que ser um personagem falando, porque eu tô fazendo os dois cantarem aqui, né? Tô fudido, então. Cara, sabe o que eu lembrei? A música original é do Alice Regina, né? E o Tom Jobim. Mas eu lembrei, quando eu li É Pau, é Pedra, eu lembrei do Jesus Negão, Tem uma hora que ele fala, se eu não me engano, ele fala isso, é pau, é pedra, ele fala, provavelmente é uma... Ele parafraseia a música? Parafraseia, mas depois a frase vai pra outro lado, assim. Pra outro sentido. É... Deixa eu vou ver a letra aqui do Jesus Negão. Isso me é vagamente familiar, mas eu tenho muito mais lembrança dessa questão da vinheta do desenho, então pra mim não, é difícil... Ele diz isso, tem uma parte que ele diz, roubaram a minha carteira, daí ele fala, é pau, é preto, é o fim do caminho, mano. Eu sou o primo preto, amigo dos pretos e tal. Mas a primeira coisa que foi tipo, é pau, é pedra, deu, nossa, Jesus Negão. Não. Minha cabeça vai primeiro pra Hermes e Renato do que... Aliás, isso aqui era Hermes e Renato ou não? Não lembro se era, não era Hermes e Renato isso, era. Vou ter que confiar em você no João, porque o Hermes e Renato é de antes da minha época. Eu não sei se era. Mas eras da internet antiga. Isso. Da saudosa MTV. Cheira aos primeiros anos de 2000 e pouquinho, né? Então. Deve ser por aí. Tá, e aí o ser chamado a cobrar também era parte do ritual deles? Não,
Não, na verdade não. É. Eu até pensei, porra, mas será que ele atenderia essa... Porque eu falei que eles esboçam o sorriso só depois, né? Então ele não sabia que era o Miguel ainda ligando pra ele. Uhum. Eu tinha até pensado nessa parte, mas falei, não. Eu quis dizer, tipo, nossa, ele já tava cansado, mas, tipo, até Mas pra então, não entendi. atender Mas a aí, chamada, aqui eu sabe? abro uma enquete, então. Vocês atenderiam uma chamada a cobrar sem saber quem está do outro lado da linha? Então, Mas eu já falei que eu já confessei que eu já fiz isso. é porque Ah, o que você já... acontecia normalmente era que as pessoas não obedeciam isso de dizer o nome O e coisa. nome. Então, e às vezes se você tem, eu tinha tipo uma pessoa que ligava de vez em quando, não era só uma, provavelmente tinha mais de uma que ligava na minha casa, né? Pra mim tinha uma pessoa Uhum. que ligava, mas tipo, acho que meu pai também tinha tipo alguém ou mais de uma pessoa que às vezes precisava falar com ele. E naquela época, como às vezes a pessoa tá tipo na estrada, tá, sei lá, na rua, e não existia celular, né? E você tinha que ligar para alguém, e para você usar o orelhão, né, o telefone público, você precisava de um cartão telefônico ou uma ficha, né? Uma relíquia do passado. Dependendo do Os quão velho álbuns de você é. cartão também que você podia É, eu tinha colecionar, coleção né? também, é. Mas então, se você não tinha um cartão, às vezes você precisava ligar para casa. E eu, às vezes, ligava para casa também. Precisava avisar minha mãe: Ô mãe, vou na Uhum. casa de tal pessoa. Ligava a cobrar para casa para avisar minha mãe. Então, por isso, você tinha que atender a Uhum. ligação, né? Era É que normal. é engraçado na minha realidade, que é um pouco mais tardia, vamos dizer assim, 2011, Mais 2012, né? moderna. Eu também usava muito da chamada a cobrar, porque eram meus pais que pagavam os créditos do celular, então eu não Aham, tinha dinheiro pra ficar recarregando, mas era tipo só pra minha mãe, só ligava pra minha mãe a cobrar e é isso aí, acabou, não tem outra pessoa que eu ligava a cobrar, né? Mas eu sim. fico a pergunta se refere mais a hoje em dia, sabe? Tipo, hoje, 2024, né? Eu acho que é algo que se perdeu um pouco, né? Eu A tive ideia de chamada a muito. cobrar. Perdi muito contato com isso aí, porque, né, surgiu o celular, surgiu o WhatsApp e tal, então a comunicação hoje em dia é muito fácil. É, É muito um toque, você tá falando dinâmica. com quem você quiser. Se você tem o contato da pessoa, você tá falando com quem você quiser. Uhum. Né? Então Normalmente tem essa vantagem. é raro, né? E de Ligação. orelhão, eu nunca mais vi orelhão por aí também, né? Então. Pois eu aqui, tipo, aqui eu não tenho telefone fixo aqui. Mas assim, quando eu tô no Brasil, na casa dos meus pais, assim, tem. A maioria das vezes que toca o telefone fixo é ou engano, ou é o trote. Tipo, não tem. Raríssimas são as pessoas que ligam ainda E pra eu conversar ia no falar. telefone fixo, assim. Engraçado que hoje em dia o telefone fixo é. O público que fala, que ligaria pro telefone fixo é muito separado do que se comunicaria por WhatsApp, né, ou por celular e Uhum. tal, porque é pela praticidade e tal. Então, se alguém tá te ligando no telefone fixo, você imagina 1 milhão de pessoas que não são ali. Nossa, agora eu tô Seu círculo, né? comentando de trote, só como vocês estavam, como o que inspirou o conto do João também foi uma sketch, eu lembrei de uma, cara, tinha uma sketch do South Park que dizia que as pessoas no futuro, quando desenvolvessem uma tecnologia pra poder ligar no passado, elas iam ligar pra ficar passando trote. Pro E passado? era básico, para ficar ligando pra fazer trote pro passado, né, pra pessoas que viviam no passado. Olha o efeito borboleta aí. Ai, ai. Ah, e o que que eu ia pedir desse conto? Ah, mas sobre isso da chamada a Esqueci. cobrar que você perguntou, eu Uhum. diria que o João não só não cumpriu, começou no início, que eu também meio que não Uhum, cumpri, uhum. mas como não é importante, né, a Como única não coisa, é importante? ela ser a cobrar, o fato Não, dela ser a É, o cobrar, ela ser a cobrar talvez não seja importante, mas a chamada em si é importante pro ah, ponto. eu achei que era que o ser a aí cobrar nós temos Ai, meu problemas de Deus. interpretação. Peraí, E é a deixa eu fazer mesma. uma pergunta. Quantas chamadas tem na história? Tem uma, uma, Ela é ok. importante por conta? a chamada mas Ah, ela ser a bom. cobrar não, Ah, então tá Não, bom. não, porque mas o Sem que dá a mais entender é que é perguntas, excelência. o fato dela ser a cobrar. Não, Phoenix Wright, você não vai escapar dessa. Ah, eu vou sim, tá? Mas a enquete dá a entender que a chamada ser a cobrar é importante para o Pra conto. entender, não. Talvez deixe ambíguo. a única coisa que me diz aqui é que Narrador. como eles estão na faculdade, não estão? Uhum. Um deles Aí, pelo menos tá, né? Um Mas o deles, outro não. acho que foi CQC. Aí eu tenho uma interpretação do Ai, conto. lá O vem. João diz Lá vem. que quem está fazendo a faculdade é financeiramente superior e pode atender uma chamada cobrada, enquanto quem não faz tem que ligar a cobrar, pobre fudido. então, meu pensamento era por aí porque na faculdade eu tinha esse colega que sempre ligava a cobrar. Então, eu acho que
É crível É isso. que, É tenha, que incrível. exista essa pessoa que simplesmente liga a cobrar porque é pão duro Eles e se não quer intercalam, colocar. então. Uma vez um liga a cobrar, na outra o outro. Tal. Eu Mas fico, lembra que o pacto não é uma vez cada um, né? Sempre que alguém quiser. eu fico imaginando o que aconteceria com esses amigos se um deles esquecesse uma parte da letra, né, cara? Ia cagar com a ligação, né? Porque ele ia. Edra. Daí agora. Otávio, uma ligação de É anos, in né, ou Otávio? isto? É oco ou aco agora? Ah, só uma coisa, tá? Eu fui pesquisar a letra da música e tudo mais, e daí, né, fui depois acompanhar com a vinheta, e ela pega, né, o último terço da música, basicamente, não é desde o começo. Uhum. Porque a música começa com é pau, é pedra e tal, mas daí a primeira estrofe, ela já é um pouquinho diferente. Daí eu quis, até pra ajudar a pegar o ritmo ali da vinheta, eu quis pegar exatamente a parte que é cantada ali, que é até o fim da música. Uhum. Ah, e vocês deviam agradecer, tá? Porque eu não coloquei aquela parte que eu até procurei letras que tivessem, tá? A Mas gente teve que Otávio... cantar e a gente tem que agradecer? Sim, claro. Pra quem não sabe, nós vamos disponibilizar também o link da vinheta. E logo antes deles cantarem a última parte, né? Que é o dueto deles ali. A Elis Regina, principalmente, mas o Tom Jobim também faz isso. Eles cantam umas coisas muito Eles ficam fumadas, assim. completa Muito, fumado das ideias. muito fumado. cogumelo das ideias ali, sabe? Então, E o não Globo. tem letra aqui. Azabaze, baze, bazar, babá. Aham. Isso, eu não agraciei o conto com isso. Feliz ou infelizmente, né? Quem sabe em alguma linha do tempo e tem, eu conto com isso. Mas Ficaria agora, 10, pegando, 10. seria algo. É algo. Essa parte seria engraçada de ter, porque faria muito sentido ser um ritual entre os dois, ser a parte Faria, né? mais Faria. fumada da música. Cara, assim, se fosse algo relativamente curtinho e fácil de você conseguir pegar de ouvido, eu até transcreveria ali. Mas, pá. Mas, pá. Bah. Só digo bah. O meu argumento é bah. Os teus personagens, eles me passaram uma vibe meio, falando aqui da cultura pop novamente, da Alicent e da Rhaenyra, quando eram jovens, sabe? Unha e carne. Pra quem não sabe, são os personagens da Casa do Dragão, né? Que quando elas eram crianças, elas eram unha e carne, elas estavam sempre junto, né? Mas aqui foi pro lado que a amizade permaneceu, né? Pelo visto não tinha nenhum trono ali pra eles concorrerem um Não. contra o outro, né? Não tinha nenhum pai-rei pra ser usurpado também. Agora que eu entendi do que você tá falando. Sim. São dois personagens da série Casa do Dragão. Mas que tem basicamente uma relação no início. Episódio novo saindo hoje, inclusive, no dia da gravação. Sempre. Mas é isso aí. Você tem mais algo a comentar do seu conto, João? Não, eu acho que eu fiz ele bem direto. Eu Uhum. quis fazer ele bem direto quando eu tive a ideia de... Quando eu vi que Águas de Março se encaixava tão bem ali, eu falei, não tem por que ficar fazendo circunlóquios na história, né? E tal. Eu acho, se vocês tiverem... eu acho que dessa vez Diga. é a vez que talvez os tamanhos dos contos estão mais próximos. Os três, assim. Uhum. Normalmente ele tem um muito pequeno, um mais grande. Agora tem os três. Esse é o equilíbrio mais perfeito já atingido num desafio. Depois de. Né, que estamos na quinta Depois temporada. de 61 desafios gravados, né? Finalmente, verdade. finalmente atingimos o equilíbrio perfeito da receita de contos. E como aqui estamos encerrando a parte a cobrar da chamada, eu vou ver quantos minutos vão ter dado na edição e calcular. Dependendo do horário que você estiver assistindo, a cobrança é diferente. Acabei de descobrir isso. Ah, sim. Ó, depois da A meia-noite vocês não pagam os impulsos, tá? A Anatel cobra 24 centavos entre 9 horas da manhã e meio-dia e entre 2 da tarde e 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nos outros horários é 12 centavos por minuto. Ok. Sem impostos. Isso Ligue é em horário nobre. Preço de agora. Isso é o preço da agora, né? Oferta por tempo limitado. Enquanto essa chamados a cobrar informação, existirem. essa informação de 2005, cara. Agora 19 anos Agora. atrás. Acabou de ser. Agora com a inflação, meu amigo, esses 24 centavos devem estar um pouquinho mais caros. Dá um F5 ali, Otávio. Vamos ver. A taxação que tá acontecendo no Brasil bem pouco. Eu digo que tá mais de R$1 o minuto aí da chamada a cobrar. No mínimo. Eu acho que eles deviam tentar, liga pro João a cobrar aí, depois ver quanto é que deu. Caralho. É isso. Vou ligar, cobrar o João pra cobrar minha HQ que está com ele ainda. Ô, louco. Assim ao vivo. Cobrança ao vivo aqui. A cara do João é impagável, maluco.
E eu falei a mesa, ó, já terminei de ler, tá, Otávio? É só marcar de buscar, tudo certo. É só Nunca mais se falaram. Mas muito que bem. Depois de tanta cobrança, qual é o próximo desafio, Tots? O próximo desafio. Está sendo cobrado o próximo desafio, tá? Desafio de número 62. Escreva um conto em segunda pessoa, com até 500 palavras. O conto não pode ter elementos de fantasia, terror ou ficção científica. Pontos ônus. Escolha um. Ônus? É porque eu coloquei ônus porque o corretor me sugeriu ônus ao invés de bônus e eu achei engraçado. E chamar de pontos Você ônus. perde pontos se você escrever com isso. Escolha um. São 3. Um dos personagens é um motorista de caminhão. Um personagem cita um trecho de um livro ou filme, mas errado. Ou o conto é baseado em um meme. Nossa, qual será que o João vai pegar? Eu pergunto, eu me questiono. A Meme Factory do Ai, meu Deus. Pronto. Como dizem, pronto. Pronto. Cara, eu quase quebrei o seu desafio. Que droga. Ok. Porque há uns 4 desafios atrás eu quase escrevi um conto em segunda pessoa. Quase. Eu nesse Fiquei quase escrevi. Fiquei muito tentado em escrever em segunda pessoa. E eu não consigo lembrar qual que era. Mas eu pensei, cara, mas isso aqui é muito difícil. Então, eu quase escrevi nesse, eu tô lendo um livro agora que é em segunda pessoa, então acho que é muito fácil pensar. Então, quando eu comecei a pensar já tinha a história em mente para esse desafio, para esse da chamada cobrar, e eu comecei a pensar na minha cabeça e estava em segunda pessoa, provavelmente por influência, porque eu tinha acabado de ler algum capítulo do livro. E daí pensei, não, vou escrever em terceira, esse normal, e uso isso pro próximo desafio, porque eu acho que é divertido e é diferente do habitual. Na verdade, são bem raros, né, textos em segunda pessoa, assim, eu tava lendo um livro que falava sobre a escrita, né, tipo, as possibilidades de segunda pessoa, ele falou, existem, mas são raras, principalmente em romance, é muito raro. Eu escrevi o Blackout, mas como é um jogo, é muito mais comum porque o jogador tá se Taxi by colocando na Night, segunda. Taxi by Night é o em Taxi by primeira. Night, mas ele era em segunda também, não era? Quando ele Não. era jogo. Não, ele era em Não, o primeira? jogo é em primeira. O jogo é em primeira. Ah, tá, então é só o Blackout Quando eu mesmo. escrevi o rascunho do jogo, tava um pouco em segunda. Tava em segunda, mas eu troquei depois pra primeira. Entendi. Blackout Então, é o Tots assim. já tem uma ampla experiência, né, cara, em segunda pessoa com o Blackout aí, que dá pra dizer são várias histórias dentro de uma só, né? É uma história. É uma história só, mas ela tem Uma vários história caminhos, num né, cara? É isso universo. que eu quis dizer. Ah, sim, tá. Uma história com várias timelines, então. Não, vai ser divertido. É legal, interessante. Tots, você consegue dizer pros nossos ouvintes o que é a segunda pessoa? Porque também não é comum, né? Muito se fala da primeira e da terceira. E a segunda pessoa do singular é você ou tu. Mas tu, eu nunca vi tu num texto, assim. Mas é uma possibilidade. Tu te tornas É. eternamente responsável por aquele que cativas. Mas Aí é uma quote correta pra ser usada no livro. Ela causa bastante desconforto, dá pra dizer assim, na leitura. É engraçado, mas por isso que, como eu tava dizendo, no jogo parece mais. Ou no Blackout especificamente. O jogo faz é um todo jogo sentido, onde né, você até, escolhe, né? Você tá dizendo pro jogador, né? Você está vendo tal coisa, você está presenciando tal coisa. E no conto, ou no livro, no romance, pode parecer que você está se dirigindo ao leitor, né? Mas pode não ser isso necessariamente, né? Olha, Então, talvez a experiência coletiva mais próxima da segunda pessoa pro brasileiro era aquela, não sei se era uma novela, uma minissérie, Você Decide, que o personagem chegava sempre no final do Era episódio e falava, João, irá devolver a HQ de Otávio ou não? Você decide. Decido que não. Não era uma minissérie, era um programa, na verdade. Era um programa, né? Tinha uma historinha, acho que era o Sérgio Chapelain até que se apresentava na época que eu assistia. eu gostava. Eu gostava, tinha umas historinhas legais. É o mais aquilo- próximo que o povo brasileiro chegou de uma segunda pessoa. Aquilo é basicamente um livro-jogo, só que só para só tem uma Pro escolha, né? Pro público, a única escolha é o final, basicamente. Você chegava no final e daí eles davam 2 opções, você ligava, Eu não lembro podia que ligar a cobrar. Tinha uma história que o médico dava o diagnóstico errado para 2 pacientes
E uma louco. estava, obviamente, à beira da morte, né? Quase morrendo. E a outra tava bem, ia se curar e tudo mais, só que ele troca. E daí a decisão do público era para dizer se ele deveria ou não, né, falar para as pacientes que ele tinha trocado o diagnóstico delas. Se ele deveria ser ético ou não, né? Basicamente, se ele deveria cumprir com a função dele ou não. Basicamente. Ah, Porque, tipo, a mulher que ia morrer já queria fazer tipo um festão, vou fazer o funeral do milênio, não sei o que e tal. E a pessoa que tinha, né, que ia se curar, a que ia morrer, né, mas que tinha recebido a notícia que ia se curar, começou a viver a vida, assim, tranquilamente, né, se tranquilizou e começou a viver a vida normalmente, assim, e tal. Eu gostava da vinheta, porque o cara, ele dizia, você escolhe o final, você decide. Era bem... Title drop! Sim, mas só pra ficar claro, não pode também aqui livro-jogo. Também tá proibido. Tem que ser conto mesmo. Tá escrito ali. E conta o Escreva um jogo, conto. conta o jogo. Nós fizemos um desafio uma vez que foi antes Nós do fizemos podcast, já um né, conto que jogo, né? foi proposta do Tots, inclusive. Foi, história que era- interativa, foi Aquele há lá muito deve ter tempo. sido um dos contos. Aquele lá foi um dos contos mais grandes que eu já escrevi, porque cada peido eu colocava Escolha. Uma decisão. uma escolha, e aí eu vi. Aí eu tive uma prévia do que o Tots passou nos últimos anos fazendo blackout. Porque puta que pariu. Otávio escreveu uma árvore genealógica ali, né, basicamente. Nossa, cara, e dá uma dor de cabeça, porque daí tu tem que lembrar que a decisão A, ela implica na decisão B. Sim, e não interessa quanto você faça, em algum momento vai ter alguma. Imagina, se já é difícil num romance ver Uhum. inconsistências, imagina numa história de caminhos múltiplos, assim, né? Não, e é curioso, né? Porque você. É por isso que tem muita gente que não gosta das histórias que dão uma falsa sensação de escolha, né? Porque é o caminho mais fácil. Sim. Você dá duas alternativas e as duas dão no mesmo resultado, né? Isso. Só que fica muito perceptível quando acontece isso. Fica. Isso até eles chamam de diamond shape, né? Forma de diamante, porque é você fazer assim e assim nas escolhas. Aham. As escolhas assim, mas elas sempre fazem assim. O losango, né? Os jogos Os da losango. Telltale, todos obrigatoriamente são assim, porque são episódios. Então, Eles têm basicamente, que acabar na mesma eles sempre coisa, fazem né? assim, eles sempre ficam fazendo assim o tempo todo. A não ser o único lugar que acontece que não precisa é na última mesmo, né? Que aí pode. Deixa o final aberto, né? Só que daí é aquela coisa, fica um final aberto, né? Mas não é Daí- necessariamente aberto, mas é que no final, como não vai continuar depois dali, você tem a liberdade tá pra certo, dizer, tá tipo, certo. essa pessoa morreu, esse cara morreu. É. Poucos Choose jogos your fazem. ending, né? O The Witcher 2 é um dos poucos jogos, especialmente grande, que faz isso. Que na metade do jogo você tem uma escolha, e as horas do jogo, ou você vai estar pra um lado, ou você vai estar pro outro, e muda o conteúdo praticamente todo. Completamente. É. Que massa. Então, poucos jogos têm coragem e recursos pra fazer isso, porque é uma loucura. Eu prevejo que o maior desafio desse desafio que o Tots fez é a gente evitar ficar falando sobre o jogo e referências de jogo durante o desafio, porque é realmente a mídia mais proativa para a segunda pessoa, né? Vamos dizer assim. Mais oportuna. Mais oportuna. Exatamente. Muito que bom. E aí, João? Temos um Ai, Deus. desafio e um encerramento, João. Ó, quem quiser saber como termina esse episódio, vai ter que. Eu tô fazendo uma cobrança, tá? Você vai ter que mandar um Pix no CPF logo abaixo. Não, mentira. Ou no e-mail, né? Que daí Ou a no gente e-mail, coloca o nosso. Isso aí, vamos começar a monetizar o canal, né? Pra ele ser autossustentável. Então, dei uma forcinha aí. Agora são. A gente tem que começar a fazer Patreon, tem que começar a fazer episódios premium, né, cara? Ó, Patreon, Silver, a partir daqui vocês conseguem os episódios premium. No episódio premium a gente vai revelar se é pau ou é pedra. Ou se é o fim do caminho. Ai, ai. Mas nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, principalmente. E também temos o canal do YouTube. E os nossos episódios são sempre postados no Instagram, o link para eles, no YouTube e no nosso Blogspot. Chama Sindicato dos Escritores. Por acaso. Por acaso. Coincidentemente tem o mesmo nome. Exceto o e-mail, que é um pouco mais importante, então ele é o Sindicato dos Escritores. @gmail.com. Que é apenas um. Pode mandar para lá os seus contos, desafios. E sugestões. Sugestões. Caixinha de sugestões está sempre Então, aberta. nos vemos com essa segunda pessoa, né, que estará entre nós no próximo episódio. Nós nos vemos com você.
no próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau.